Certo? Então, vamos começar aqui mais uma aula, a aula 4, que a gente vai falar sobre. Deixa eu passar aqui o slide. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre critérios de divisibilidade, fatoração, MDC e MMC, dando continuidade a essa parte que a gente está falando aí de matemática básica, né? Que é uma parte extremamente importante. Critério de divisibilidade é muito bom para melhorar, né, a nossa prática em algumas questões, para usar algumas técnicas de simplificação lá na próxima aula, que é a aula de fração. Tem muita técnica de simplificar que a gente precisa ter noção disso. Fatorar é extremamente importante quando a gente fala de fração e tem que saber fazer fração, né? É uma parte básica, mas que é essencial, cai muito e pode facilitar muito na hora de fazer exercícios. MDC e MMC é importante para fração, para soma, subtração, difração, mas também tem questões que caem basicamente que para te chegar na resposta, tu faz o MDC ou o MMC. E aí você tem que diferenciar qual dos dois você vai fazer e tem que ter a técnica para conseguir descobrir, né, como tu vai fazer o MDC, como tu faz o MMC, tem algumas diferenças nisso que a gente vai ver nessa aula. Então, bora começar. Primeiro, vamos falar sobre critérios de divisibilidade, mas para falar sobre critérios de divisibilidade, eu tenho que dar uma explicada sobre o que é divisor e o que é múltiplo, né? São conceitos importantes para essa parte aqui. A gente teve aula de operações fundamentais, mas eu deixei para falar disso aqui nessa aula, certo? Vamos lá. Recapitulando aquilo que a gente viu lá na aula de multiplicação, certo? Quando a gente tem dois números se multiplicando, a gente chama eles de fatores. Então, eu posso ter um fator A multiplicando com um fator B, me gerando um produto C, produto resultado de multiplicação. A gente entende o quê? A gente entende que C, o produto de dois fatores, ele é múltiplo de ambos fatores. Então, o múltiplo é algum valor que, se eu pego esse número e multiplico por outro, eu gero este múltiplo. Então, por exemplo, se eu faço 2 vezes 3 e obtenho 6, o 6 ele é múltiplo de 2 e o 6 é múltiplo de 3. Porque se eu pego 2, eu consigo chegar em 6 multiplicando por um número inteiro. Então, é múltiplo. Se eu pego 3, eu consigo chegar em 6 fazendo uma multiplicação por número inteiro. Então, isso é ser múltiplo. É ser o produto de uma multiplicação daquele número com outro fator inteiro, seja positivo ou seja negativo. Então, a gente tem múltiplos positivos, que é o que a gente mais trabalha, a famosa tabuada, e também pode ter múltiplos negativos para os números. Divisor vai ser mais tranquilo para a gente achar. Divisores são números que tu coloca ali na divisão como divisor, que geram uma divisão exata. E aí, recapitulando a aula, né, de operações fundamentais, uma divisão exata é uma divisão em que a gente tem resto igual a zero. E daí, na divisão, a gente sempre tem um dividendo A dividido por um divisor B, que gera um quociente C. E nessa conta, a gente sempre tem um resto R aqui. Se o resto R é zero, a divisão foi exata. E se essa divisão foi exata, eu sei que B é um divisor de A. Então, divisor é o nome que a gente dá na operação da divisão, mas um número é divisor do outro se a divisão que ele fizer for uma divisão exata, for uma divisão que tenha resto zero. E os critérios de divisibilidade são justamente entender se um número é divisor do outro, se o número consegue fazer a divisão deixando resto zero, fazendo uma divisão exata. Então, esse critério de divisibilidade é olhar, por exemplo, o 3.400, ele é divisível por 2? Ser divisível é a mesma coisa que ter o número como divisor. Então, ser divisível por x é ter x como divisor. 3.400 é divisível por 2? Eu estou perguntando se o 3.400 tem o 2 como um divisor. Se eu fizer uma divisão com 3.400 por 2, vai ter um resto igual a zero? Vai ser uma divisão exata? Então, são conceitos, uma parte mais de conceitos para a gente entender, mas tudo se equivale. E aí, a gente tem esse critério de visibilidade. Como que a gente vai... Esse critério de visibilidade ele vem para facilitar
na verdade, as nossas operações matemáticas, porque a gente, às vezes, vai precisar saber se um é divisível por outro para facilitar o nosso cálculo. Então, tem alguns critérios aqui, por 2, por 3, 4, 5. Do 2 ao 10, a gente consegue ter algumas manhas, uns macetes, para saber se um número é divisível pelo outro. Mas, basicamente, para averiguar a divisibilidade por qualquer número, o que a gente faz é faz a divisão desse número e vê se o resto for igual a zero. Se o resto for igual a zero, é divisível, se achou um divisor. Se não, não é. Então, divisibilidade por qualquer número, como que faz para saber se um número aleatório é divisível por um outro número aleatório? Você faz a divisão deles, de fato, e analisa o resto. Se o resto for igual a zero, beleza. Se o resto não for, opa, não são números que são divisíveis, né? Ou você não achou ali um divisor. Essa é a parte conceitual inicial que a gente tem para trabalhar.